Nesta sexta-feira, coloca o vencedor aí pra gente. Esse já é o vencedor, hein? É o vencedor, é o Cuéllar, que ganhou com 60% dos votos. Então o Cuéllar permanece. O Wendel não conseguiu mesmo com aquele golaço no Maracanã. O Cuéllar com esse gol na Copa do Brasil diante do Santos. Fica mais um dia não, fica sábado, fica domingo, porque não tem Boa Tarde Fox e volta só na segunda-feira. Então tá aí o Cuéllar que vai passar o fim de semana em cartaz aqui com a gente, vai voltar na segunda-feira. Você votou e ele venceu com 60% dos votos. Vamos agora falar do time do Flamengo, as informações do treino chegando com Fábio Azevedo. Campo no próximo domingo para enfrentar o São Paulo de olho em números. Pelo menos fora de campo são totalmente favoráveis. Jogando na Ilha do Urubu, novo estádio rubro-negro, são 3 jogos e 3 vitórias. No Campeonato Brasileiro, a terceira colocação. O time vem de 3 vitórias e 2 empates. O fator casa tem feito a diferença nesta campanha e o meia Everton garante que joga a favor quando a torcida lota o estádio. Esse fator casa aí é muito importante no Campeonato Brasileiro, ainda mais um campeonato longo, né? Você jogando em casa, você conseguindo essa vitória em casa, para a sequência do campeonato é importantíssimo. Então, a gente sabe que no próximo jogo é um jogo difícil, um jogo duro, mas em casa você tem a obrigação de conseguir, né, essa vitória. Everton que vai ter do lado dele o xará Everton Ribeiro, que não jogou na quarta-feira porque não estava inscrito na Copa do Brasil. Aliás, Rodolfo é outro que reaparece na zaga rubro-negra. Everton comemorou poder fazer a dupla com o xará Ribeiro. Meu xará, né? Então, vai ser estreia, a gente jogando junto, né? Jogador de muita qualidade, inteligente. Então a gente espera que ele, nesse próximo jogo ele esteja, né, acho que no dia inspirado, ele possa ajudar a nossa equipe, porque é um grande jogador. Depois do São Paulo, o Flamengo começa uma mini maratona. Vai até o Chile na próxima segunda-feira, porque lá joga quarta-feira pela Sul-Americana diante do Palestino. Volta ao Rio de Janeiro. Não treina na quinta, somente na sexta, porque no dia seguinte tem o clássico com o Vasco em São Januário. Agora, se você quiser falar em poupar jogadores, perguntar a eles quem quer sair, com a atual concorrência, ninguém quer dar brecha no time titular do técnico Zé Ricardo. Fábio Azevedo, do CT do Urubu, para os canais Fox Sports. Muito obrigado, Fábio Azevedo. O time do Flamengo nesse treino aí, uma grande goleada para cima do Resende, mudando bastante o time, mas se preparando para a sequência do Campeonato Brasileiro. A gente falava ontem, mostrando esse jogo treino contra o Resende, que o Flamengo estava com o time reserva, mas a gente via dentro de campo jogadores de destaque no futebol brasileiro, jogadores que poderiam ser titular em qualquer equipe da Série A do Brasileirão. Então é um momento importante para o Zé Ricardo avaliar quem está bem, quem não está, principalmente jogadores que estão chegando agora, como o Giovani, o Everton Ribeiro, o Rodolfo. Eles têm uma sequência maior, até para gerar um entrosamento com os companheiros. O Conca atuou ontem também nesse jogo treino e está retomando o ritmo de jogo, não teve ainda muita oportunidade no time titular, justamente porque ele está retomando a condição dele de atleta depois de passar por uma cirurgia delicadíssima, meses de recuperação. Então é importante que ele tenha esse tempo para voltar aos poucos. É um Flamengo muito forte, que independentemente de poupar ou não jogadores no jogo contra o São Paulo, vai seguir sendo muito forte. Vamos lá com informações do time do São Paulo. Então teremos um grande duelo de atacantes, né? Digo mais, um grande duelo de atacantes gringos. Vamos dar uma olhadinha então nos números, porque nós vamos ter Lucas Prato versus Guerreiro. Na verdade, Guerreiro versus Lucas Prato, porque o mandante é o Flamengo. Guerreiro, 26 jogos no ano, contra o mesmo número de jogos do Lucas Prato. Número de gols? Igual também, 16-16. Assistências, o Lucas Prato deu mais assistências, 6-4. E finalizações para marcar um gol. O Prato precisa de menos, 3,6, enquanto o Guerreiro precisa de 5,1. É esse o duelo de gringos na Ilha do Urubu, que a gente vai acompanhar no Brasileirão nessa 11ª rodada. Quem será que vai levar melhor? Eu mando pra vocês, hashtag Boa Tarde Fox, participe com a gente pelo Twitter, Lucas Prato ou Guerreiro, e aproveito para passar o retrospecto também, porque neste século São Paulo tem bons números contra o Flamengo. Aí a gente não está considerando o mando de campo do Flamengo, a gente está considerando geral mesmo, todos os duelos que envolveram essas duas equipes. Foram visitas ao Rio, 18, vitórias do São Paulo 7, vitórias do Flamengo 6, empate 5.
No último encontro, no Estádio Luso Brasileiro, São Paulo venceu por 6-1 pelo Brasileiro de 2005. Então, eu retiro o que eu disse. Na verdade, isso aqui é sim com o Flamengo como mandante, já que a gente tem visitas ao Rio e o São Paulo é superior neste século. Esse é o retrospecto. Legal. Antes da gente falar do time do Corinthians, vamos com o tweet na tela aí, a turma participando com a gente, aos nossos convites. Hashtag Boa Tarde Fox, Daniel Paraense, do norte do país. Wesley, no lugar do Thiago Mendes. Jesus amado, que jogador horroroso. Saiu o Hudson, saiu o João Schmidt, tem o Wesley. Não deve ser o Wesley não, o seu reserva, o titular agora, deve ser o José Francisco, saiu de São Paulo para o Lille no Campeonato Brasileiro, saiu da vitrine. Ok, Jamile Pereira, o Mengão vai vencer o São Paulo 3-0 na Ilha do Urubu. Quem mais? Kimberly de Souza, Arroio, 30 anos, 99 gols, Berril, 26, 44. Quem é melhor? Será que a Kimberly é flamenguista? Eu acho que não. Quem mais? Vamos lá. Tem mais tweet aí? Obrigado. Então, os tweets que vão entrando aqui no Boa Tarde Fox. Vamos em frente. Teremos já já. Bom, vamos fazer o seguinte, falamos do Grêmio um pouquinho.